Na segunda parte desta aula pública sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, Jorge Romano responde às perguntas do público da UFABC em São Bernardo do Campo. Com essa questão do Brexit, nós estamos vendo que os olhos do mundo estão voltados para a Europa agora, né? E a minha dúvida é a seguinte: como é que vai ficar essa relação dessa saída dos ingleses da União Europeia? Porque até então nós tínhamos assistido um casamento perfeito, né? Então estamos até enxergando um novo mundo cosmopolita, em que a globalização, com os processos de integração regionais ali, facilitariam o quê? É um mundo melhor para todos, seria o exemplo para todos, né? Para o mundo. Mas com a saída dessa noiva rebelde, o que o professor tem a dizer? Isso daí pode desestabilizar o processo da segunda globalização, digamos assim, que o mundo estaria passando nesse momento, ou essa noiva ela tem uma possibilidade de voltar no futuro e restabelecer o seu relacionamento com a União Europeia? É verdade que, por volta de 2005, mais ou menos, a Europa estava muito na moda, porque tinha Bush, que estava lá bombardeando o Iraque, estava mentindo lá, tal, mas já junto com Tony Blair da Inglaterra. Mas o processo de integração europeia era visto como uma salvação, como uma superação do neoliberalismo, poderia ser uma superação do neoliberalismo, Europa social, etc. Tá? Então, no mundo era visto como... Depois da crise de 2008, primeira reação, a Europa achava, eu me livrei, está vendo o capitalismo selvagem dos Estados Unidos? O pessoal contava vitória, porque não sabia que os próprios bancos europeus também estavam cheios desses ativos podres. Então, quando quebraram também, aí foi o caos. Aumento muito grande do desemprego, caiu, despencou a aprovação popular para o processo de integração europeu, estava em mais 70%, foi para menos 50% em todos os países. E os governos não conseguiam reagir no sentido de enquadrar o setor financeiro. Na realidade, eles acabaram optar por fazer a classe trabalhadora pagar a conta. Isso gerou todo... Bom, essa é uma questão. Outra questão é que, nessa época, a China vem com uma força enorme. Então, a Europa fica onde exatamente? A dificuldade de concorrer contra a China, a perda da competitividade de vários países, só a Alemanha consegue realmente manter a sua indústria. Isso tudo coloca novas questões que ou a União Europeia intensifica seu processo de integração, juntando forças, juntando empresas, como o próprio presidente da França agora colocou. A gente só vai conseguir competir contra a tecnologia chinesa dos trens de alta velocidade se a gente junto faz um joint venture as empresas da Alemanha e da França, criando campeões europeus. Então, isso significa um passo à frente. Então, você tem um movimento, vamos esquecer da União Europeia, que vai nos levar para nada, ele é parte do problema, e um outro movimento que diz, não, ou você intensifica, ou a gente está perdido. Então, tem muita confusão nesse momento, certo? E essa confusão não é só na Europa. O mundo está em transformação. Os Estados Unidos estão perdendo sua centralidade, estão também procurando, o Trump é uma expressão disso, como manter nossa hegemonia diante de um mundo que está mudando. A China está ocupando um espaço gigantesco, tanto na economia como na política. A Europa está lá procurando seu lugar. Depois da saída do Cameron, a Theresa May apareceu como a figura que ia levar para frente esse processo, essa missão do Brexit, né? E como o professor já colocou, é uma questão muito difícil, ninguém sabia como fazer. E eu queria saber o que já foi negociado e como estão as negociações atualmente do Brexit, o que já foi conseguido, ou se algo já foi conseguido. Primeiro, lembrar, na Europa, os líderes políticos e a Comissão Europeia é o governo da União Europeia, braço executivo, estavam com muito medo que o Brexit pudesse contaminar e fortalecer forças políticas no continente. Estava todo mundo com medo.
Depois de alguns meses, ficou claro que seria o contrário, né? Que enfraqueceu as forças anti-integração no continente e fortaleceu as forças que falaram, bom, pode ser ruim, mas fora é pior. Né? Isso é uma coisa. Isso fortaleceu na Comissão Europeia a ideia, a gente vai ficar durão contra a Inglaterra. Vocês quis ficar fora, então vai ficar fora. Agora vai de joelho pedir para ter acesso ao nosso mercado, que é o maior mercado do mundo. No seu conjunto é maior que a União Europeia. Como é que a Inglaterra vai? Então, na verdade, são duas negociações. Uma negociação que tem um prazo de 2 anos. Tem 2 anos para negociar isso. Se não chegar a nenhum acordo, rompa as relações e vai para as regras da OMC. Que, é claro, também seria ruim para a União Europeia, mas muito pior para a Inglaterra. Esse acordo de 2 anos está sendo negociado agora. Depois desse acordo de separação, aí você vai negociar o acordo de uma nova relação. Está claro isso? São duas negociações. Inglaterra, Theresa May, vendeu para a população inglesa, o pessoal do Brexit vendeu para a população. Não, a gente vai imediatamente conseguir negociar as duas coisas. Bruxelas diz, não, senhor. Primeiro, a separação. O que está em jogo na separação? Você tem que pagar uma conta ainda. Porque durante esses 2 anos, formalmente, você vai ficar membro da União Europeia, tem um monte de dinheiro que você está nos devendo, e essa conta você vai pagar. Imagine a desmoralização do governo inglês para explicar para a sua população que tem que pagar uma baita conta para poder sair da União Europeia. A população vai dizer, mas espera aí, eu votei pelo Brexit, mas isso você não me contou. Pois é. E a Merkel, o Cameron, o Macron na França, eles estão firmes. Não tem nenhuma possibilidade de qualquer desconto. Segundo, a fronteira entre Irlanda e Irlanda do Norte. Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, está fora da União Europeia. Irlanda está dentro da União Europeia. É uma região de conflito que teve muitos mortos, muita briga, e finalmente conseguiu um acordo de paz. Inclusive ganharam o prêmio Nobel por causa disso. Você vai colocar uma fronteira de novo lá? Como é que vai ser isso? Porque se não tem fronteira, então você não está fora da União Europeia. E como é que seria isso? Não pode ter mais comércio entre Irlanda e Irlanda do Norte? E a livre circulação das pessoas? Você só é contra as outras fronteiras, mas não, essa é uma fronteira da União Europeia. Então, isso é muito complexo também e mexe com muitos sentimentos. E pode ser um grande problema, porque o acordo de paz está em risco.